Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do curso Postura Sistêmica Ativa online com vídeos. Aqueles que já estiveram nas outras turmas entendem porque eu falo com vídeo, né? Porque tá sendo a minha primeira vez, assim, essa interação com vídeo mesmo. Então eu sou muito grata por essa oportunidade e muito grata por poder experimentar isso com vocês. Tá? Ontem nós falamos bastante do que é postura, do que é sistema. Hoje nós vamos alinhar então essa postura com o que é o conhecimento sistêmico segundo Bert Hellinger. Lembrando que o fundamento das constelações são as leis sistêmicas, tá? Não são só as leis sistêmicas, mas a gente vai iniciar por isso. E considerando que as leis sistêmicas, elas permeiam a nossa vida, e quando nós vamos para a constelação é possível fazer ajustes importantes considerando essas leis, nós podemos trazer isso para uma postura ativa no dia a dia, para a nossa vida real, e a gente vai alinhando essa nossa experiência de conexões com as pessoas, com a validação do pertencimento, com a validação da ordem, com a validação do equilíbrio, e a gente vai diminuindo as interferências das violações, percebe? Por isso que é tão importante que vocês entendam, que vocês compreendam e que vocês consigam fazer esse processo de internalizar e levar para a prática. Então, quando eu pedi para vocês hoje sobre o exercício, é muito importante que cada um faça os exercícios e as atividades. Vai permitir que vocês interajam com o conhecimento. E hoje eu trouxe, então, alguns recursos que eu uso no atendimento individual, tá? São esses bonequinhos, essa mesa giratória que eu consigo ver de vários ângulos. E pensando em recursos de ambiente, né? Naquilo que nos apoia, eu gosto de ter no meu entorno, ontem eu não tinha nada, né, no meu cenário, eu gosto de ter no meu entorno objetos que me apoiam, tá? Então, quando eu olho para o que eu tenho aqui no meu entorno, vocês estão vendo só uma parte do que eu tenho aqui, né? Mas eu tenho a avó da Moana, né? Que representa para mim os meus avós e a minha ancestralidade. Eu tenho essa imagem, que é uma imagem que é uma escultura, né? Que ela representa a humildade. Então, como eu devo me posicionar diante da vida? Eu tenho isso como recurso que faz eu me lembrar daquilo que é algo importante, é um valor que eu valido muito. Percebe? Então, você já pode ir pensando o que tem aí na sua casa, o que tem no seu entorno. Cada coisa que tem no nosso entorno impacta para nós, para o mais ou para o menos. Não tem nada que é neutro, tá? Não existe neutralidade no universo. Absolutamente tudo tem informação. A informação ou apoia ou limita. Então, quando a gente traz isso para a nossa postura também, nós também não somos neutros diante da vida. Nós estamos o tempo inteiro sendo causa de algo bom ou algo ruim. E a gente precisa alinhar o nosso pensamento, o nosso estado interno, que é aquela postura interna que eu falei ontem, com uma postura externa. Então, o que passa pela minha cabeça na maior parte do dia, o que sai pela minha boca na maior parte do dia, como eu me expresso com as pessoas com quem eu convivo, tudo isso impacta na minha verdade, ou pro bem ou pro mal, na minha própria verdade e na verdade do universo, percebe? Nós influenciamos a energia do universo e nós precisamos assumir a responsabilidade sobre isso também. E olhando o que vocês me trouxeram como o motivo pelo qual vocês estão no curso, faz muito sentido para mim trazer o conteúdo literalmente para perceber o que nos dá força, tá? O que nos dá potência, o que nos ajuda a dar discernimento e poder de estar no presente. A gente só consegue agir com aquilo que nós sabemos de uma maneira consciente se nós permanecermos no presente.
tá? Então, se eu estou sequestrada por algo do meu passado, e não importa se é um passado breve ou um passado mais antigo, a minha experiência do presente está sequestrada por esse fato do passado. Então, aquilo que eu vou experimentar no futuro vai estar contagiado por aquela informação. E muitas vezes nós não conseguimos utilizar o conhecimento que nós sabemos aqui e agora, justamente por estarmos sequestrados por algo do passado, e inconscientemente isso está impactando esse estado de presença e também o meu resultado. E quando a gente olha, né, com esse olhar sistêmico, que é um olhar ampliado, muitas violações que aconteceram lá no passado impactam pontualmente a nossa vida, porque vocês vão entender mais isso no decorrer do curso também, porque nós temos um campo de informações. Cada pessoa, além desse corpo físico, né, com tudo que ele contém também um banco de dados de informação, que são informações do sistema, tá? E quem é o sistema? Vamos lá. Olhando para a primeira lei sistêmica, né, que é o pertencimento. Primeiro, o que é o pertencimento? O pertencimento é sobre o pertencer. Lembra que eu falei ontem na primeira aula, né, na segunda parte, qual é a necessidade mais fundamental de todas as pessoas? Todas as pessoas têm uma necessidade de serem vistas, de serem reconhecidas, e isso quer dizer, todos têm a necessidade de pertencer, tá? E o primeiro movimento que valida o nosso pertencimento é o momento da concepção. Então, a partir da concepção, todos pertencem. E a lei do pertencimento diz, todos pertencem na mesma medida. Todas as pessoas que fazem parte de um sistema pertencem na mesma medida. Então, quando eu falo na mesma medida, uma pessoa não perde o direito de pertencer por um comportamento desajustado. Então, não importa o comportamento, não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se a pessoa é bonita, feia, se está no padrão, se não está no padrão, todas as pessoas pertencem num nível equiparado. Então, o meu comportamento não vai me dar mais direito de pertencer do que um irmão meu, por exemplo, que é um assassino. Percebe? Então, lembrando, por que o não julgamento é tão importante? Porque o julgamento simplesmente exclui, tá? O julgamento, ele desclassifica ou classifica. E qualquer momento que eu julgo, eu estou dizendo, nossa, você não pertence, você não tem o valor que eu valido que pertence. E se eu olho para a pessoa validando ela num nível como se ela fosse melhor do que eu também estou violando de certa forma. Porque é como que eu estou fazendo uma equiparação, né? Eu estou dizendo, você é melhor do que eu. Então, isso também precisa ficar bem claro. Não existe ninguém melhor nem pior. Existem pessoas que usam os recursos de uma forma diferente. Tá bem? Vocês também vão entender mais sobre isso no decorrer do curso. Então, ainda sobre o pertencimento. Quando ocupamos o nosso lugar, ele nos pertence. Então, eu vou usar os bonequinhos e vocês vão acompanhando aqui o primeiro viés do pertencimento, tá bem? Então, eu pertenço a partir de um homem e de uma mulher. Então, se eu penso que tem um homem, né, o meu pai e a minha mãe. Então, por uma intervenção divina, vou deixar uma menininha aqui, né? Por esse encontro, através desse homem e dessa mulher, eu recebo a oportunidade, eu recebo o meu pertencimento. Então, a partir desse momento, eu tenho um lugar nesse sistema, eu valido o meu direito de pertencer, lembrando, a partir da concepção, tá? Então, independente de qualquer circunstância, fator externo, se a pessoa está morta ou viva, todos pertencem. Se eu penso aqui nesse sistema, eu valido o meu pertencimento e eu sinto paz na minha experiência de vida quando eu olho
para o meu pertencimento, através de quem eu pertenço, e também eu valido o pertencimento de absolutamente todas as pessoas que pertencem nesse sistema. O que significa isso na prática? Eu tenho irmãos, né? Eu vou colocar aqui. Então, a minha mãe teve a minha irmã, depois ela teve filhos gêmeos, e depois eu, né? Essa era a minha validação de pertencimento. Quando eu conheci as constelações, quando eu entendi que todos pertencem, independente de ser filho só do meu pai ou da minha mãe, independente de ter nascido vivo ou não, independente de ter sido abortado ou não, eu fui conversar com a minha mãe e eu disse para ela: mãe, eu não sou a quarta filha, eu sou a quinta filha, porque o meu pai teve um filho de uma relação antes do casamento da minha mãe, antes de casar com a minha mãe. E aí minha mãe disse: filha, então você não é a quinta, você é a sexta, porque eu tive um aborto antes de você. E era uma informação que a gente não sabia. Então, eu não conseguia validar o pertencimento por eu não ter o conhecimento, primeiro, de que era importante que todos pertencessem. Então, meu irmão mais velho precisava vir para essa ordem de irmãos para mim poder validar o pertencimento. Assim, na linha de irmãos, todos precisam estar presentes para eu poder validar o pertencimento. E quando a minha mãe me falou do aborto, ela não tinha comentado antes porque ela não queria falar, ela não tinha comentado antes porque ela não tinha o conhecimento de que isso fosse tão importante. Percebe? Então, nós muitas vezes não validamos o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, simplesmente porque nós não temos o conhecimento da necessidade, nós somos ignorantes em relação à importância e ao conhecimento dessas leis, tá? São leis, se você conhece ou não, elas vão impactar na sua vida da mesma maneira. E se você não acreditar, ou se você acreditar, também não vai fazer diferença nenhuma. Simplesmente atua em qualquer circunstância, em todas as pessoas, tá? Continuando aqui, lembrem, é importante que vocês, vendo eu fazer esse movimento aqui, vocês peguem aí na casa de vocês, isso vai fazer parte da tarefa de hoje, tá? Vocês já vão se alinhando com a tarefa. Vocês peguem lá tampinhas de caneta, esmaltes, pedrinhas, qualquer objeto que vocês tenham e coloquem as pessoas que pertencem lá na sua vida, no seu sistema. E talvez vocês fiquem surpresos com o que vocês irão descobrir sobre a própria verdade, tá? E façam como eu, conversem com os pais, com os avós, com os tios, com os vizinhos, com qualquer pessoa que possa dar informações precisas, porque muitas vezes a gente não sabe quantos pertencem, tá? E aqui tem um fato importante também. Então, na minha cabeça, eu passei de quarta a sexta. Porém, teve um momento da minha vida que eu senti dificuldades em alguns aspectos e eu busquei uma constelação. E a constelação mostrou que a minha mãe teve mais um aborto. E esse bebê que a minha mãe perdeu, eu nem vou pegar isso, vou pegar um outro, era gemelar comigo. Então, nessa linha de irmãos, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela ficou grávida de gêmeos. E um não resistiu e foi abortado. Então, eu sou a 7ª filha. Então, eu valido o pertencimento dentro do meu sistema quando eu valido o pertencimento de todos que pertencem, independente da circunstância. Tudo bem? Estamos juntos? Fica claro isso para vocês? Olha que bacana que é usar recursos para poder identificar todos que pertencem. Quando a gente fala em pertencimento, aqui eu trouxe a minha família de origem, mas nós contabilizamos também os avós, os tios, os avós maternos, os paternos e todos aqueles que vieram antes de nós. Que cada um tem um pertencimento, cada um é importante
nesse trajeto que me trouxe até aqui, tá? Então, todos que pertencem ao meu sistema precisam ser considerados, independente do comportamento. E pode ser que vocês pensem agora, ai meu Deus do céu, e aquele tio que não me desce? Ai meu Deus, e aquele primo que só faz safadeza? Ai meu Deus, quando eu era criança eu morria de medo de tal fulano porque falaram que ele era isso, isso e aquilo, talvez uma pessoa da sua família. E nós vamos excluindo as pessoas por segurança, por ter um sentimento de que a pessoa é perigosa. Então, é preciso mensurar a importância do pertencimento e também, mesmo que a pessoa seja perigosa, a gente valida o pertencimento, mas também nós precisamos ter noção de qual é a distância segura entre eu e a pessoa que talvez seja perigosa, mas que é do meu sistema, tá? Existem casos em algumas famílias que o pai viola as crianças do sistema. Se na minha infância eu fui violada pelo pai, é seguro que eu leve os meus filhos para visitar esse avô e deixe eles na presença sem supervisão, por exemplo? Não. Então é preciso ter bom senso, é preciso acordar. Eu valido o pertencimento, mas eu mensuro qual é a distância que me deixa segura em relação aos membros do meu sistema. Ok? Faz sentido isso para vocês? Vão fazendo os ajustes e vão percebendo onde vocês pertencem, né? Quem são essas figuras, se você pensar na sua família, e também vai percebendo se falta alguém, tá? Nesse movimento, na atividade, depois eu vou pedir para vocês colocarem também, talvez aqui numa linha de irmãos, quem são os irmãos da sua mãe, né? Quem são os pais da sua mãe. Então, se vocês forem encontrar objetos depois para fazer essa atividade, que vai ser a tarefa, já pensem em algo que é numeroso, tá? Para vocês colocarem todos que vocês lembrarem, ok? Então, a partir do pertencimento, eu vou colocar para cá de volta, a partir do pertencimento, nós também experimentamos a ordem. Então aqui vocês já perceberam que quando eu valido o pertencimento, pensando na minha linha de irmãos, eu também valido o meu lugar na ordem, tá? Voltando para antes de eu ter a informação. Antes de eu ter a informação, eu ocupava o quarto lugar na ordem na linha de irmãos, percebe? Quando eu me dei conta que eu precisava considerar todos os que pertencem, o meu lugar na ordem mudou e também mudou o lugar de todos os meus irmãos. Então vamos pensar que a linha de irmãos está aqui. E irmão é irmão independente de que o pai ou a mãe sejam diferentes, tá? Se um dos pais é pai, então a linha de irmãos é assim. Dá pra ver bem aqui, não? Sim. Uhum. Então aqui antes estava assim, eu ocupava o quarto lugar, certo? Então, quando eu venho pro quinto, então, que seria, eu desocupei, eu vim pro meu lugar e todos alinharam o lugar, porque quando esse estava excluído, refletia no lugar de todos no sistema. Então, aqui já alinhou com os que vieram antes de mim. Aí a minha mãe falou, teve um aborto. Eu estava ocupando o lugar de quem? De uma criança que já morreu. Então eu preciso dar um lugar para ela. E depois eu estava onde? Ocupando o lugar de outro que já morreu. Depois vocês vão entender que isso se aprofunda, porque qual era a minha maior dificuldade? Qual era o meu maior transe? Qual era a principal memória que impactava na minha vida no sentido de eu ir adiante? Era a memória da neutralidade. Era como se eu tivesse anestesiada diante da minha vida. Então, essas violações de ordem, de pertencimento ou de equilíbrio, elas trazem consequências
muito impactantes na nossa vida e nós não temos ideia do quão impactantes que essas violações são. Então pensa se eu estava ocupando o lugar dos mortos aqui no meu sistema, tá? Como que eu poderia estar tão disponível para a vida? Eu não estava. Lembra que eu falei ontem, a minha vida era boa, eu tinha uma certa prosperidade, eu experimentava recursos, meus pais sempre me deram possibilidade de estudar, de fazer cursos fora da escola, de inglês, de balé, de música. E olhando para aquilo que eu tive durante a minha vida de recursos, era para eu estar experimentando uma sensação de ser bem-sucedida logo no início da minha vida adulta, mas isso não aconteceu. Eu não consegui tomar aquilo que eu estava recebendo durante a minha vida inteira. Por quê? Eu estava muito envolvida na violação, mas eu não sabia, tá? Então, era como se eu tivesse o tempo todo sequestrada por algo, e esse algo era a violação, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Se você tem filhos, se você tem uma estrutura familiar já, se por um acaso você teve um relacionamento anterior, contabilize os relacionamentos anteriores. Se você teve filhos, independente de estarem vivos ou mortos, precisa trazer isso para essa linha de irmãos. Se você já tem filhos, por exemplo, você tem duas crianças e você teve um aborto quando você era mais jovem, mas era de um relacionamento anterior. Essas crianças estão violadas, percebe? É preciso contar todos que pertencem para que a vida dessas crianças flua. Então, eu agora vou culpar a minha mãe por ela não ter me falado que eu tinha irmãos? Não, ela não sabia, mas vocês estão entrando em contato com esse conhecimento, com essa informação. Então, utilizem. O que é postura? Postura sistêmica é fazer uso do conhecimento de uma forma ativa, de uma forma que te traga funcionalidade na sua vida, tá? Pensa que é importante que é uma criança saber qual é o próprio lugar, tá? Então, a lei da ordem diz, todos têm um lugar e o lugar é por ordem de chegada. Então, os mais velhos vieram antes, tem uma ordem de precedência, e os mais novos depois. Então, quando a gente pensa no contexto familiar, os mais velhos, eles sofrem mais com o início da jornada dos pais, né? Então, quando a minha irmã nasceu, foi no começo da história dos meus pais, depois já vieram meus irmãos, depois eu. Então, para mim, quando eu nasci, minha mãe estava com muito mais experiência do que quando os meus irmãos nasceram. Então, foi muito mais leve a minha experiência desde o momento que eu nasci, e isso precisa ser considerado também. Nós recebemos um pouco, quem é mais jovem recebe um pouco de cada um que veio antes. É como se aqui fosse uma fonte romana, sabe? Uma fonte em que a vida vai, cada um é uma cascata. E cada um ganha um tanto daqueles que vieram antes. Então, por isso que os mais novos precisam olhar com respeito e honra para aqueles que vieram antes, porque nós recebemos, tá? Quem é mais novo, recebe de cada um que veio antes. Quem é irmão do meio, recebe um tanto de quem veio antes, também oferece um pouco para quem veio depois. Tá? Então, nós validamos a ordem quando nós olhamos para cada um no seu próprio lugar, e nós reconhecemos o lugar de cada um, tá? Quando eu violo a ordem, quando eu me posiciono num lugar que não é meu, e eu fazia isso de forma inconsciente, e também nós violamos a ordem de uma maneira bem comum, quando nós queremos resolver pelos nossos pais, ou por alguém que é mais velho, tá? Esses conceitos e essas definições e essas validações, elas ocorrem no ambiente familiar, na empresa, na escola, em qualquer lugar que existe um sistema. Lembra, sistema, um conjunto de partes interconectadas.
Se nós olharmos para a sociedade, é um conjunto de partes, então essas leis elas funcionam. Se nós olhamos para a escola, é um conjunto de partes, onde cada um é importante, cada um tem uma função, cada um está interligado, todos pertencem. Em qualquer sistema, essas leis elas influenciam, elas impactam de forma muito significativa. Tudo bem? Estamos juntos? Eu fiz algumas anotações, então eu estou só dando uma olhada aqui para ver se eu falei tudo que eu preciso falar para vocês. Então, assim que pertence, cada membro do sistema precisa se posicionar no seu devido lugar, ok? Qual é o seu lugar? Você já conseguiu identificar qual é o seu lugar? Percebe, né? Faça essa análise. Percebe quem pertence e percebe qual é o seu lugar. E também percebe se você anda violando o seu lugar. Porque às vezes a gente quer salvar os irmãos, quer salvar os pais, quer salvar os tios, conhece um pensamento sistêmico e quer que todo mundo já comece a funcionar a partir desse olhar. As pessoas nem sabem do que você está falando. Isso é violação, tá? Então, segura o tchan, doma o seu próprio cavalo primeiro. Assuma o seu lugar e depois as pessoas vão perceber a mudança em você e é bem comum que todo o sistema se alinhe. Tudo bem? E a terceira lei sistêmica, então, é o equilíbrio. O equilíbrio ele é a lei da compensação. Então, nós experimentamos as relações de uma forma bem sucedida quando o equilíbrio de troca é equivalente. Então, as nossas relações, elas fluem quando nós conseguimos validar o equilíbrio de troca de uma forma equiparada, equivalente. Quando nós pensamos na família de origem, eu vou tirar os irmãos agora, tá? Para vocês entenderem com mais facilidade. Então, a partir do movimento divino, Deus atua e impacta dois seres que se encontram e que me entregam a vida. Assim é melhor? Deixa eu tirar esses. Que me entregam a vida, certo? Vem um movimento, né, fundamental e eu tenho a vida. E algo me é entregue. Então, no movimento aqui da família de origem, como eu equiparo o dar e o tomar? A gente vai falar mais sobre isso também, mas eu quero só que vocês já vão alinhando com isso. Eu recebo a vida e eu equiparo com os meus pais quando eu tomo com gratidão. Então, não tem como eu pagar para os meus pais a vida. Então, tem dois momentos em que o equilíbrio de troca, ele funciona de uma forma diferente. Quando tem hierarquia, acontece de uma forma diferente. Eu vou baixar um pouquinho o volume, que estou achando que está muito alto. Opa. Então, os pais dão e os filhos tomam. Quando o filho recebe a vida, a única maneira de ele equilibrar aquilo que ele recebeu é fazer algo bom com a vida, alinhar a vida com o servir, tá? Então eu equilibro com o meu pai, com a minha mãe, quando eu tomo com gratidão. Quando a vida não vai para frente, quando eu sou ingrata pelos meus pais, ou quando eu tenho objeções com os meus pais, lembrem, isso é lei e não tem a ver com o comportamento de ninguém. Então, independente do meu pai ter comportamentos que são afinados com os meus valores ou não, esse é o pai e essa é a mãe. E a eles eu devo gratidão pela vida. Então, essa é a única forma de eu me alinhar com a minha própria vida, com aquilo que eu posso fazer de bom com a minha vida, tá? E depois eu vou falar mais sobre isso também. Nas outras relações, nós experimentamos o equilíbrio de troca de uma forma a equiparar. Então, se eu tenho relações, eu recebo algo bom, eu devolvo algo bom. Eu faço algo bom, recebo algo bom. Eu vou fazendo com que esse equilíbrio
de troca seja equivalente. Tá? Então, como a gente faz para experimentar isso na vida real? Quando nós violamos o equilíbrio de troca, o relacionamento ele rompe. Tá? A maior tendência que faz um relacionamento romper é quando nós violamos o dar e o tomar. Não está equiparado, não está equivalente. Onde é mais comum isso? Nas relações de casamento. Então, eu quero que você só pense um pouco, eu não vou aprofundar aqui, porque quanto tempo já tá, Rô? 30 minutos. 30 minutos é bastante já. A gente tá fazendo tudo aqui, tudo novidade, né? Então a gente tá mensurando como vai funcionando. As relações, elas não suportam o desequilíbrio de troca. Se um faz, o outro não consegue fazer, a tendência é quem está devendo precisa se retirar, tá? Então eu quero que vocês pensem na vida real, em quais relacionamentos vocês experimentaram rompimentos e perceba se esse rompimento foi motivado pelo desequilíbrio de troca. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, eu fiz tudo por ela e ela virou as costas pra mim. Eu me dediquei tanto para aquela pessoa e a pessoa nunca fez nada por mim. Ou eu me dediquei tanto num relacionamento e não tive nenhum movimento de reconhecimento. Então prestem atenção, porque quem está violando é bem possível que seja você, se no caso você percebe que alguém saiu de uma relação com você de uma maneira que te deixou com esse sentimento de não ter sido valorizado, tá? Então, eu quero que você traga isso para a tua experiência. Lembrando, postura sistêmica, trazer o conhecimento para uma postura ativa, para que você funcione na sua vida a partir desse conhecimento. Tudo bem? Estamos juntos? Isso está fazendo sentido para você? Eu quero muito que vocês interajam lá no grupo. Se tiverem dificuldade de encontrar as minhas mensagens, coloquem lá uma estrelinha. Dá para marcar uma estrelinha. Alguém que sabe fazer isso explica lá no grupo. Marca uma estrelinha e daí você consegue encontrar aquilo que é o conteúdo de uma forma mais pontual, tá? Porque às vezes o conteúdo se perde no meio das conversas. Mas assim, percebam como é isso na vida real e tragam para o grupo as experiências e aquilo que vai fazendo sentido para vocês a partir do que vocês vão compreendendo daqui, tá? Vão caindo fichas, eu sei como é, eu experimento isso diariamente aqui falando para vocês agora mesmo sobre a linha de irmãos. Eu expliquei de uma forma que eu nunca tinha explicado antes e fez outro sentido para mim. Tá? Então é muito fabuloso esse conhecimento. Cada vez que a gente ouve, isso vem de uma forma diferente, vem de uma forma totalmente nova. Por isso que é importante cada um se abrir para esse novo. Tudo bem? Estamos juntos? Deixa eu ver aqui mais uma coisa importante. Então a gente tem essa postura sistêmica. Ela passa a ser uma filosofia de vida, tá? E uma maneira bem bacana de vocês se perceberem, quando eu comecei a ler e quando eu comecei a conhecer esse conhecimento sistêmico, eu queria uma câmera me filmando o dia inteiro para eu poder verificar onde eu violava, porque eu ainda não tinha noção dessa coisa de postura sistêmica, né? Isso tudo eu fui integrando na minha experiência e fui trazendo para isso que eu estou oferecendo para vocês. Então eu pensava, que bom que fosse que tivesse uma câmera, tipo uma câmera lá do BBB, que ficasse me filmando 24 horas por dia e no final do dia eu poderia ir lá e ver a maneira com que eu estava me comportando, porque eu não percebia onde era que eu falhava, tá? E agora eu vou sugerir para vocês que vocês pensem, tá? Se tivesse alguém que trouxesse um vídeo para vocês agora e vocês abrem esse vídeo e esse vídeo é sobre o dia de vocês, é o dia de hoje, tá? O que aconteceu? O que te surpreende naquilo que você vê no vídeo? Por quê?
Lembra que eu falei antes? O que impacta na minha experiência? Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Está impactando o tempo inteiro. Então, a minha fisionomia, a minha postura, ela diz muito sobre aquilo que está por dentro de mim. As pessoas que são mais próximas de vocês conhecem só pelo trote, né? A pessoa tá meio assim, você já sabe que tá acontecendo alguma coisa. Se a pessoa tá com a face um tanto tensa, você já sabe que está acontecendo alguma coisa. Às vezes os meus filhos falam pra mim: mãe, você tá preocupada com alguma coisa? Tá com uma cara de brava? E na verdade eu não tô sequestrada por nada, mas a minha fisionomia tá expressando que eu estou brava. Então, o que você tem expressado, o que você tem informado? Pense na sua postura, pense no seu modo, no modo que você se apresenta nos ambientes onde você está. E como isso impacta? Quem chega vê o que em você, o que você informa, tá? Aquilo que você informa está sendo lido pelo universo. Então, a minha realidade seguinte vai ser proporcional àquilo que eu sou, àquilo que eu estou. Percebe? Então, presença, consciência é saber que eu estou experimentando algo que eu mesma causei nos meus momentos anteriores, tanto os próximos quanto os mais antigos, tá? Estou experimentando agora a consequência de algo que eu mesma produzi. E eu, nesse mesmo instante, eu sou causação da minha próxima realidade. Então, se eu puder identificar o que eu estou informando, o que eu informo na maior parte do dia. Então isso fica como um exercício para vocês. Daqui a pouco eu vou passar uma atividade e vocês já vão se conectando com essa experiência de levar esse conhecimento para a ação, tá bem? Um beijo bem grande para vocês. O meu coração está muito feliz e muito grato por estar aqui. E eu já disse ontem, cada um de vocês é importante para mim, cada um de vocês tem um lugar bem lindo aqui no meu coração. Quem ainda não falou da tarefa, né, de ontem, vem aqui no grupo e comente, tá bem? Um beijo para vocês. Obrigada.